Olá, meu nome é Carla Rovina. Em 2019, em fevereiro, durante o banho, estava fazendo o autoexame e eu senti um carocinho. Naquele dia eu não estava na minha cidade, porém eu pensei que na próxima semana eu dou uma olhada o que é isso. Na semana seguinte, então, marquei uma consulta com o meu ginecologista e fui até ele. Ele disse que era para eu ficar tranquila, mas que eu precisaria fazer alguns exames, então ele me fez a requisição para que eu fosse fazer o exame de ultrassom e a mamografia. Marquei então esse exame em uma clínica e na realização desse exame, a técnica me falou que realmente alguma coisa não estava certa, mas naquele momento não era possível ter um diagnóstico. Eu fui até o meu médico ginecologista novamente e ele me instruiu então a procurar um mastologista. Fui até o mastologista, ele pediu inclusive que eu fosse diretamente à clínica para poder marcar essa consulta com o mastologista e então eu consegui uma consulta para o dia seguinte. No mastologista, que é o meu médico até hoje, ele me falou que meu nódulo tinha um formato indefinido. Ele não era um formato que ele poderia dizer que era algo maligno ou não. Então, ele me indicou uma biópsia. Naquele momento, ele me falou que eu teria 20% de chance de ter uma malignidade, né? E eu me apeguei, então, aos 80%. Passadas 2 semanas, eu fiz essa biópsia e então ele me chamou para consulta de retorno. Eu lembro naquele momento que ele abriu o exame na minha frente e me falou: infelizmente, não tenho boas notícias. Naquele momento, então, meu mundo desabou. A partir daquele momento, eu não consegui mais raciocinar, não consegui mais prestar atenção no que ele dizia. Ele falou sobre o tratamento, né, a seguir. Naquele momento, então, eu estava acompanhada da minha mãe e da minha irmã, né? Por sorte, elas, então, ouviram toda a explicação do médico. E voltando para casa, isso era uma quinta-feira, né? Voltando para casa, eu desabei, chorei muito. E os dias seguintes, eu praticamente não saí da cama, chorando bastante. Então, foi o final de semana, assim, realmente de luto. Na segunda-feira, então, de manhã, eu acordei e pensei, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho de correr atrás, né? Porque era eu que tinha de reagir, né? Então, eu levantei e fui para o hospital para fazer o trâmite da cirurgia e pegar as autorizações, né? Então, isso era 14 de março. Em abril, 5 de abril, então, eu fui fazer a minha primeira cirurgia. Essa cirurgia correu tudo bem, eu fui muito feliz, né? Ao mesmo tempo que tinha, claro, medo do procedimento, mas eu fui muito feliz porque na minha cabeça eu estava tirando aquele inimigo de dentro de mim, né? E aí, na sequência, alguns dias depois, então veio o resultado da biópsia dessa cirurgia, e nesse resultado dizia então que eu tinha realmente tirado o quadrante, né, um quarto da mama, que foi a cirurgia que eu fiz. Então eu tinha retirado todo o tumor e que o meu linfonodo axilar estava limpo. Então, a partir daquele momento, eu já tinha a sequência da cirurgia, né? Eu fiquei sabendo, então, que o meu tipo de câncer é o triplo negativo. Então, hoje, nós temos 4 classificações de tipo de câncer de mama, né? Então, 2 são hormonais, um é de uma proteína chamada HER2, e o meu, então, era o triplo negativo. Esse tipo triplo negativo, a causa mais provável dele
é a genética, né? Então, o meu médico pediu que eu fizesse um exame de genética, um sequenciamento. E aí, então, se eu tivesse uma mutação genética, eu teria de fazer uma mastectomia total. Então, fui procurar a geneticista, fiz esse exame, demorou algum tempo, né, até que veio o resultado, porém veio com um resultado negativo, né, embora eu tivesse um histórico familiar, que a minha avó teve, uma avó materna, né, teve câncer de mama aos 70 anos. Então, eu não tinha a mutação genética e eu não precisaria, então, fazer essa cirurgia de mastectomia total. Isso, para mim, foi um alívio, até pensando nas gerações futuras, né? Pensando na minha filha, sobrinha, então foi um alívio para mim. Mas também ficou aquela questão, porque não existia um motivo real para isso, né? Alguns médicos falam que a gente tem de ter filhos mais cedo, né? Eu realmente tive filha com 36 anos, foi um pouco mais tarde. Outra causa também que eles levantam é a questão da menarca, né? E eu tive realmente muito cedo, com 9 anos. Então, podem ser esses os motivos, né? Mas não tem nada explicado. Então, dando sequência ali à cronologia, né, do tratamento, tendo esse resultado, então eu precisava fazer quimioterapia. E final de maio, então, eu comecei as sessões. Fui realizar essa quimioterapia em uma cidade vizinha, não porque não tivesse em Joinville, né, uma clínica que eu gostasse, mas sim porque em Itajaí tinha um médico que ele era líder em uma pesquisa. Então eu achava que eu podia ter algo mais, né, e fui atrás dele. Então eu tentei entrar pela pesquisa para poder, além da quimioterapia, fazer também uma imunoterapia. Mas, infelizmente, a pesquisa iniciou e eu não tive acesso à imunoterapia, porque eu não fui sorteada. Ele é um sorteio às cegas, né? Então, não fui sorteada. De qualquer forma, eu segui em Itajaí, porque eu gostei muito da clínica, gostei muito do médico e, assim, era um momento que era meu. Apesar de eu ter que me deslocar, né, que seria um dia inteiro em função, foi bacana, porque me aproximou também da minha família, né, da minha mãe, da minha irmã e algumas amigas que me acompanharam. Então, foi um momento bacana, foi um momento de, além do tratamento em si, né, que não era algo muito fácil, mas foi um momento que a gente também passeava, aproveitava para ir ao mercado público, aproveitava para fazer algumas coisas extras também para não ficar tão pesado. Só que quando eu estava fazendo a 8ª sessão dessa quimioterapia, que era uma quimioterapia chamada branca, eu senti um carocinho na axila. E então falei com o meu médico, oncologista, e ele disse: não deve ser nada, porque deve ser algo que a cirurgia tenha causado, que às vezes pode dar um nódulozinho, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e insisti com ele. Não tá correto, eu acho que a gente tem que investigar. Então ele disse para mim: vamos fazer então uma nova biópsia para você desinculcar. Então fiz essa biópsia e aí em seguida foi muito rápido o retorno. E, infelizmente o câncer havia reaparecido, né? E eu estava com um nódulo na axila que estava afetado. Então, depois desse episódio, a gente não sabia o que fazer, se continuava com aquela quimioterapia, se
fazia alguma cirurgia, né? Então foi algum momento aí de reestudo, e então ficou definido que eu deveria fazer continuar a quimioterapia, porém trocar a medicação. E aí eu fui para as quimioterapias chamadas vermelhas, né? Que aí sim é uma quimioterapia que derruba muito. E aonde eu perdi então todo o meu cabelo, né? Eu tinha um cabelo bem comprido e amava meu cabelo, né? E acho que aí foi então o momento assim que caiu a ficha, que eu realmente estava doente, e eu fiquei bastante triste com aquilo, né? E até por estar careca é a cara da doença, né? Então isso daí realmente me deixou bem mal. E eu não queria, assim, que de forma alguma, pensava muito na minha filha, né? Eu não queria que a minha filha ficasse ficasse com essa impressão, né? De ter a mãe doente, e que os amiguinhos na escola também falassem alguma coisa. Então essa era sempre a minha maior preocupação. Então, passada essa quimioterapia vermelha, né, ao final de setembro, eu me recuperei da quimioterapia, né? Um adendo aqui de que a minha alimentação nesse período foi muito controlada, né? Eu ingeria muito vegetal, muita fruta, né? Muita proteína também, para que eu conseguisse me fortalecer e ter o meu sistema imunológico bem fortalecido para poder aguentar esse pancadão dessas quimioterapias, né? Então, ali, finalzinho de setembro, eu consegui terminar tudo, realizei um exame, e aí, felizmente, a gente verificou que realmente o câncer havia diminuído com essa nova quimioterapia. Porém, precisei fazer uma segunda cirurgia, então, que foi em outubro, e essa cirurgia foi o esvaziamento axilar. Então, essa cirurgia me deixou com algumas sequelas, né, com a perda de força, mobilidade, porém, precisaria fazer fisioterapia e algum tratamento de extra, né, como eu fiz liberação miofascial. Então, hoje, inclusive, eu me considero, assim, que as sequelas são mínimas, não fiquei com quase nada. Então, ali tive a recuperação depois dessa cirurgia, e final de dezembro, eu comecei a fazer radioterapia. Foram 28 sessões de radioterapia, e eu virei, então, o ano de 2020 fazendo essas rádios. Após esse tratamento da radioterapia, eu iniciei, então, uma quimioterapia oral, que então é uma medicação que não tem evidências, né, de que traga realmente uma cura, porém foi uma medicação em teste que eu também utilizei. E aí fiz o uso dessa medicação por 6 meses. Após isso, não teria mais nenhuma medicação a se fazer, porque, como falei já anteriormente, era um câncer que não era hormonal, né? Então, as mulheres que têm o câncer hormonal, elas ainda têm uma medicação que fica por 7 a 10 anos, e aí elas têm uma medicação que traz bastante efeitos colaterais, porém é uma medicação de prevenção. O meu momento mais desafiador foi realmente quando eu comecei a perder o cabelo, né? Como eu falei, é a cara da doença. Eu ficava com muito receio da minha filha sofrer bullying, né, na escola, então eu não conseguia sair de casa sem uma peruca, né, que eu mandei fazer na época.
e não consegui usar lenço na cabeça, porque também para mim era a visão, né, da doença, mas foi uma coisa minha. E a partir do momento que eu me libertei dessa peruca, né, no final de 2019, eu percebi que isso era besteira minha, né, que na verdade não precisava de nada disso, né, o importante é que eu estava realmente saudável e que eu estava curada, né. Eu hoje me sinto uma pessoa muito mais paciente, né, eu tive de aprender a ser bem paciente, porque esse tratamento ele exige isso da gente, a gente precisa esperar os resultados, a gente precisa esperar todo o processo, e o processo é bem demorado, né, a gente tem que esperar agenda de médicos, de exames, né, então eu hoje aprendi a ter essa paciência, né? E também aprendi a entender o meu corpo, né? Entender que se eu me entrego, né? Se a minha mente se entrega, o meu corpo vai se entregar. E se a minha mente reagir, o meu corpo vai reagir. Então, acho que essa é a maior lição de todas, né? Para as mulheres que estão passando por isso, hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem, né, que elas acreditem, né, e que elas pensem positivo, porque é dessa forma que a gente deve levar esse tratamento, né, porque é dessa forma que o nosso corpo vai entender e que tudo passa. E hoje eu tenho 4 anos desse tratamento e às vezes eu olho para trás e eu nem acredito que isso aconteceu comigo, né? Então, as coisas passam e fica no passado, né? E assim, foi um episódio da minha vida, né? E eu tenho muito orgulho de ter passado por isso e de hoje, né, poder estar passando isso para outras mulheres também, passando a minha experiência para outras mulheres. Me chamo Paulo Cassol, eu sou mastologista na Mastocentro aqui em Joinville, no qual tenho o prazer de atuar. Agradeço muito ao Cláudio Costa pelo convite para falar um pouquinho sobre câncer de mama, ou melhor, para falar um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa. Tá? Nós estamos no mês de Outubro Rosa, isso daí a gente está cercado na mídia, cercado no nosso convívio sobre mensagens sobre o Outubro Rosa. Mas para a gente entender um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa, a gente tem que entender qual que é a história dele. Tá? O Outubro Rosa é uma campanha que se iniciou na década de 80 pela Sociedade Americana de Câncer, e ela tinha como objetivo conscientizar as pessoas sobre câncer de mama. E principalmente veio numa onda da crescente da mamografia, ou melhor, quando se viu o real valor da mamografia para as mulheres, trazendo esse benefício, e isso daí foi propagado para a sociedade. Então, o Outubro Rosa, originalmente, ele remete a câncer de mama, e hoje se ampliou essa mensagem pensando em cuidados com a mulher. Se a gente pensar em métodos de prevenção ou detecção precoce que conseguem alterar uma evolução natural de uma doença, a gente vai pensar que o mais importante de todos, pela incidência, seria a mamografia com câncer de mama, o Papa Nicolau, que é necessário para todas as mulheres a partir do momento da sexarca ou a partir do momento que já tiveram a primeira relação, e a colonoscopia. Tá? A colonoscopia também é um exame que faz parte do rastreamento das mulheres. Então, são exames que são realizados periodicamente em pacientes assintomáticas, ou seja, pacientes que não sentem nada, de preferência, com o intuito de alterar uma evolução natural de doenças que são doenças bastante agressivas, tanto câncer de mama, câncer de cólon e o câncer de colo uterino. Então, a campanha do Outubro Rosa hoje tem um propósito muito mais abrangente. E falando em relação à mama, que é o principal tipo de
de câncer nas mulheres, e é o principal foco do Outubro Rosa, é interessante mencionar que isso chama muito a atenção, isso é muito discutido em sociedade, porque se a gente comparar com todos os outros tipos de câncer, em homem e mulher, somados, a gente vai ver que o câncer de mama ele é o mais frequente. Infelizmente, a gente tem uma taxa de câncer de mama que acomete uma mulher a cada 8. Então, é um número bastante grande. Infelizmente, nós vamos ter amigas, nós vamos ter familiares, nós vamos ter conhecidos que vão ter câncer de mama. Então, isso faz parte do convívio, é uma doença familiar, é uma doença de sociedade. Para entender essa magnitude do câncer de mama, a gente tem que pensar que câncer de colo uterino, câncer de pulmão, câncer de ovário, câncer de endométrio, se a gente somar todos eles juntos, não dá nas mulheres o que dá de câncer de mama. Como eu falei, o Outubro Rosa, a campanha iniciou lá na década de 80 porque surgiu algo que modificou uma história natural da doença. O primeiro relato do câncer de mama ele vem lá de 5.000 anos atrás, num papiro descrito sobre a doença. E até a década de 70, a gente continuou fazendo o diagnóstico exatamente da mesma forma, vendo lesões volumosas, grandes, diagnosticando doenças avançadas, que a gente não precisa ser um especialista, não precisa de mamografia, não precisa de ultrassom para fazer o diagnóstico, bastaria olhar o seio da mulher. E, infelizmente, esse tipo de diagnóstico é um diagnóstico tardio, um diagnóstico que não influencia muito na perspectiva de cura das pacientes. Então, lá com a popularização da mamografia, na década de 80, vem essa campanha e se notam reduções fantásticas de mortalidade em câncer de mama. Tá? Hoje, para vocês terem uma ideia, alguns estudos eles conseguem evidenciar uma redução de risco de morte pela doença, por câncer de mama, de até 40%. Então, essa é uma redução muito expressiva. Só que isso depende de avaliação de pacientes assintomáticas, pacientes que não têm queixas. A gente discute bastante em sociedade a questão da palpação, do autoexame. No entanto, quando uma doença é diagnosticada com tumoração, também a gente ainda não está no estágio mais precoce. Talvez a gente não está naquele estágio de um tumor super avançado, mas a gente não está na fase que a gente gostaria de detectar. O ideal de detecção é detectar lesões menores que 2 centímetros. E a maior parte dessas lesões elas são impalpáveis, elas não causam retração na mama, não causam vermelhidão, não causam saída de sangue pelo mamilo, ou seja, são doenças silenciosas. Então, a gente começa a fazer uma pesquisa populacional, rastreio, numa perspectiva de pegar, então, lesões pequenas, mamografias anuais a partir dos 40 anos, para que a gente consiga fazer essa detecção e detectando uma lesão de 1 centímetro, muitas vezes a gente não vai precisar nem de quimioterapia, nem de retirada da mama. Então, nós ouvimos a história da Karen. A Karen ela foi diagnosticada com um tipo de tumor que é um pouco mais agressivo, mas já num estágio que a gente já precisava abrir mão de um tratamento que também é mais agressivo. O ideal para a gente seria detectarmos lesões, então, precocemente, fazendo tratamentos que vão exigir menos da paciente, menos do sistema público e que a nossa perspectiva de cura ela chega ali a 93%, 95%. Ou seja, são tratamentos menores e mais eficazes. O que modifica todo esse entorno, o que modifica toda essa história natural é a realização de exames de rastreamento. Então, mamografia anual para mulheres a partir de 40 anos. Para aquelas mulheres que têm mamas densas, a gente geralmente complementa o estudo com ultrassom. Existem outros métodos de detecção que a gente utiliza mais em pacientes, em casos individualizados. Tá? É muito importante também falar que constantemente surge com dúvidas aqui. Por que o meu câncer surgiu, Paulo? Não, mas eu tenho uma alimentação saudável, na minha família não tinha ninguém.
E o que a gente nota é que existe um fator hereditário que está associado ao câncer de mama, mas ele vai estar associado a um caso a cada 10 mulheres. Então, 90% dos casos são totalmente esporádicos, são aleatórios. Por que acontece tanto? Infelizmente, são perguntas que nós ainda não temos, mas com certeza o nosso ambiente sociocultural, ele influencia muito. Uma alimentação desregrada, consumo excessivo de álcool, consumo de alimentos muito gordurosos, tudo isso daí tá associado de alguma maneira com risco de câncer de mama. A gente sabe que a obesidade na pós-menopausa é um grande fator de risco, mas como eu tinha comentado, algo que é culturalmente aceito por nós, que é o consumo alcoólico, a gente não tem doses de segurança. A gente sabe que o álcool está relacionado a câncer de mama por alterações diretas no DNA e também por alterações, outras alterações comportamentais. Então, falando com a paciente, explicando essa situação dos motivos de câncer de mama, infelizmente a gente não chega numa razão por que aconteceu. A gente tem um fato, que é uma doença populacional, uma doença que afeta uma parcela gigante da nossa sociedade, mas os motivos a gente vai encontrar em raros casos. Quando a gente fala na população brasileira, a gente tem algumas outras particularidades. Com relação ao resto do mundo, nós temos uma população um pouquinho mais jovem, com mais casos de câncer de mama. Se no resto do mundo, 25%, 30% ocorrem antes dos 50 anos, aqui são 40% dos casos. Então, a recomendação de fazer o acompanhamento com o seu ginecologista, fazer o acompanhamento com o seu médico, de estar com os exames em dia, é mais importante ainda aqui no nosso país. Dito isso, pessoal, tá? Existem alguns fatores também modificáveis, como eu mencionei, a obesidade no pós-menopausa associada ao aumento de risco, mas o exercício por si só, e não relacionado ao peso, ele está associado à redução de risco de câncer de mama. Alguns estudos demonstram redução de risco de até 30%. Quando a gente fala em exercício físico, não é só aquela caminhada, é exercício físico intenso. Musculação, corrida, andar de bicicleta. Isso daí são geralmente medidas que estão acessíveis a grande parte da nossa população, mas que infelizmente ainda são segmentadas a pequenos grupos. E isso daí modificaria muito o nosso deparar com essa doença, ou melhor, o número de casos. Pessoal, então eu gostaria de deixar aqui minha sugestão, tá? É que chegue em casa, converse com sua esposa, suas filhas, suas mães, enfim, tenham esse tipo de conversa em casa em relação aos cuidados das mulheres. A gente sabe que quem cuida da sua saúde modifica a evolução natural de doenças. Em se tratando de câncer de mama, modifica completamente o entorno, modifica a possibilidade de ver seu filho formar, ver a filha formar, de envelhecer junto com um companheiro, com a companheira, enfim, ganho de anos e também ganho de qualidade de vida. Detecção precoce é o caminho que a gente tem que adotar e que nós temos que seguir. Muito obrigado pela oportunidade.